meus amores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Share com Elas, um podcast feito para mulheres. E hoje o papo é especialmente para as mamães, mas hoje eu queria começar falando do nosso patrocinador maravilhoso, que é a Salas Incorporadora, que está há 38 anos construindo sonhos aqui em Rondonópolis. Além de tudo, eles proporcionam muito conforto para quem mora e também apresentam um alto índice de valorização nos seus imóveis. A Salas é muito conhecida pela sua tradição, qualidade e pontualidade e hoje tem imóveis residenciais e comerciais que atendem diferentes clientes em regiões como Vila Aurora, Jardim Santa Marta e no centro. Então, para quem está procurando um imóvel, é só entrar no site www.salas.com.br e conhecer as melhores opções da nossa cidade. E que a maternidade é cheia de desafios, todas nós estamos carecas de saber. As inseguranças com relação ao parto, a reviravolta hormonal do puerpério, a crise do baby blues, que já até foi comentada aqui no nosso podcast também, as dores da amamentação, as responsabilidades que envolvem ter um ser completamente dependente de você. E adivinha, essa lista não acaba, pelo contrário, ela se renova a cada fase. E entre essas fases temos uma muito importante chamada introdução alimentar para os íntimos IA. E esse assunto rico, tão abordado hoje em dia, é tema de debates calorosos nas redes sociais, até porque tem muitos métodos e tem sempre aquele palpite da avó falando eu dei assim e não morreu, quem nunca escutou isso, né? Então, o que é BLW, afinal? É prejudicial oferecer papinha para o meu filho? Toda introdução tem que ser participativa? Existe um método melhor que o outro? Meu Deus, como que a gente vai escolher, né? E para falar nesse tema tão importante, nós convidamos hoje a Thalita Reis, que é nutricionista infantil, especialista em introdução alimentar, e ela vai nos ajudar aí a responder essas dúvidas e trazer talvez uma luzinha aí no fim do túnel para as mamães que se arrepiam só de pensar que o seu filho está próximo dessa fase. Bem-vinda, Tá? Muito obrigada pela sua participação hoje. Obrigada a você pelo convite de estar por aqui hoje para falar desse assunto que eu gosto tanto. Sim, apaixonada, gente. Thalita é a nutricionista do João. Eu sou suspeita, mas é um trabalho belíssimo e muito, muito recomendado. Inclusive, deixo a dica aqui com vocês que ela me ajudou bastante, que não foi fácil. Thalita, explica pra gente quais são os sinais que a criança precisa apresentar para que nós, pais, saibamos está na hora certa de começar aí a inserir os alimentos na rotina. Então, para a gente começar a introdução alimentar, é preciso que esse bebê ele tenha 6 meses de vida e tenha os sinais de prontidão. Então, mesmo que ele comece a apresentar esses sinais de prontidão aí, com 5 meses e meio, é preciso que ele tenha esses 6 meses de vida. E o que são esses sinais de prontidão? Que são sinais de que ele está pronto, preparado para começar a introdução alimentar. Primeiro, ele tem interesse pelos alimentos, então quando a gente adulto está comendo, ele está interessado, ele quer pegar, ele leva objetos, brinquedos até a boca. Ele tem também a cervical, o pescocinho bem firme, então não é aquela criança que fica tombando o pescoço. E ele senta com um mínimo de apoio. Então, só com um encostinho nas costas, ele não vai nem tombar, nem ficar escorregando. E esses 2 últimos sinais de prontidão que eu comentei, do pescoço e de sentar bem, ele diminui muito o risco de engasgo. Porque uma criança aqui que vai tombando, que ainda não está sentando bem, ela tem um risco muito maior de engasgo. Porque o reflexo protetor pode não funcionar muito bem. E, além disso, a gente tem o último, o 5º sinal de prontidão, que é o reflexo da protusão da língua diminuído. Então, se a gente for com uma colherzinha aqui na boca do bebê, pode ser que ele empurre com a língua. Algumas crianças têm, outras não. Então, o ideal é que esse reflexo da protusão da língua, ele já esteja diminuído, ele não esteja acontecendo para a gente começar essa introdução alimentar. Então, 6 meses de vida, mais esses sinais de prontidão que aparecem ali em torno. Com 5 meses e meio, a gente já começa a ver alguns sinais aparecendo e aí a gente espera até esses 6 meses de vida. Legal. E agora nós temos também mais uma convidada para participar e agregar o nosso papo, que ela se chama Gabriela Assunção.
conhecida antigamente como Maria Esmeralda, até falei aqui com ela, eu participei da história dela porque Gabi fez os doces do meu casamento, ela era confeiteira, gente, e hoje ela mudou completamente o nicho dela, e aqui de confeiteira tradicional ela foi direto para o mundo fit, literalmente, né? Depois da descoberta da APLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca da Pérola, a sua filha hoje ela tem 4 anos? 2 anos e meio. 2 anos ainda. Achei que era 4, gente. Olha só, já tô colocando a Pérola lá nos 4 anos. Então a Pérola tem 2 anos e meio e ela teve APLV. E a Gabi precisou ressignificar, né, toda a sua rotina e fez a introdução alimentar dela uma oportunidade para fazer tudo do mais saudável e super delicioso. Com isso, hoje ela é proprietária da loja Mundo Fit, traz suplementos de extrema qualidade, mas tem também muita comida saudável e gostosa. Eu deixo bem negrito gostosa, porque eu não saio do Mundo Fit, gente. Eu amo as comidas e são maravilhosas. E é tudo saudável. Então, isso que é o mais legal. Obrigada pela participação, Gabi, aqui no nosso podcast. Seja bem-vinda. Muito obrigada, eu agradeço pelo convite. E o legal é que a sugestão da participação da Gabi foi feita pela Thalita, porque ela também participou, né, da introdução alimentar da Pérola, falou, a Gabi vai ter uma história muito boa para contar, porque por conta da PLV, né, os desafios são muito maiores. Gabi, conta pra gente como que você descobriu esse diagnóstico e quais foram os sintomas iniciais ali que a Pérola teve. A Pérola começou a ter os primeiros sintomas com 45 dias de vida, ou seja, ela ainda era um bebê. E quem ficou na dieta fui eu. E foi aí que a minha vida realmente começou a ressignificar, porque eu trabalhava justamente com o quê? Com leite, né? Sim. Então, não é a lactose, como muitas pessoas acreditam e ainda confundem. Muita gente ainda confunde. Ah, ela tem alergia à lactose? Não. Alergia ao leite e intolerância à lactose são 2 coisas distintas, apesar de serem de um mesmo ingrediente, que é o leite. Uhum. E eu descobri apesar de um sinalzinho minúsculo de sangue nas fezes dela. E quando tem sangue nas fezes, já é diagnosticado a PLV. Então, foi a partir desse momento, com 45 dias de vida, que eu descobri e eu ressignifiquei tudo. Eu ressignifiquei a minha alimentação e a alimentação de toda a casa. Proibi de entrar qualquer coisa, qualquer queijo dentro de casa. Ninguém podia consumir. Então, todo mundo de castigo junto comigo. Sim, claro, né? Não é só a mãe que tem que pagar o pato. E, Thalita, eu queria saber de você quais são o que a gente precisa tomar cuidado em relação a essas alergias alimentares, né? Porque é bem comum hoje em dia, né? Sim, acontece com frequência. A gente vê que cada dia tem sido mais frequente. E aí, na introdução alimentar hoje, a gente teve uma mudança com relação a como fazer a introdução desses alimentos que são potencialmente alergênicos, né? Então, antigamente a gente ouvia lá, ovo tem que dar com 10 meses de vida, castanha e frutos do mar com 2 anos. E aí esse consenso traz pra gente que atrasar a entrada desses alimentos que são potencialmente alergênicos não adianta em nada. Então, não vai evitar que essa criança ela tenha alergia lá para frente na vida adulta. Uhum. Então, hoje a gente entende que esses alimentos devem estar ali desde o início da introdução alimentar. Então, ovo, leite derivados, glúten, castanhas, peixes, frutos do mar, a gente já começa a oferecer glúten desde também o início. Também junto, entra, né? como aveia ou de repente macarrão. A gente consegue ter aqui farinha de trigo e oferecer com tranquilidade desde o início na introdução alimentar. Então, esse atraso não acontece mais, a gente não deixa para depois, a gente já coloca aqui desde o início nessa introdução alimentar para o bebê. Entendi. E, Gabi, então, para você deve ter sido bem tenso essa adaptação na rotina, né? Conta pra gente aí quais foram as mudanças que aconteceram dentro da sua casa. O que mais te pegou? O que te levou até sair do seu nicho e partir para outro, né? Porque mexe tanto com a gente isso, né? Que você até mudou profissionalmente também. Mexe muito. Um filho vem realmente para ressignificar muita coisa na vida de uma mulher. E para mim veio ainda mais, né? E assim, hoje eu sou grata até por isso, porque me levou onde eu estou e eu consigo agregar muito na vida de outras pessoas também. O que me pegou foi
principalmente o que eu fazia antes, que era doce, porque eu era apaixonada, ainda sou apaixonada por doce, e eu não podia comer um chocolate, eu não podia comer nada. Então isso, de fato, era uma coisa que, meu Deus, eu não posso comer. E realmente foi bem complicado a parte do doce. O resto, como eu sempre gostei muito de cozinhar, para mim foi muito tranquilo. Em relação ao resto, em relação ao doce, foi bem complicado. Eu tinha que ficar testando receita, procurando chocolate que fosse vegano, porque sem lactose não resolvia, e não achava chocolate gostoso, porque realmente é uma coisa muito difícil. Hoje, dentro da loja, eu já consigo realmente trazer chocolates bons, que não tenham leite, porque eu sofri procurando isso. Então, eu sei que tem outras mães que passam pelos mesmos processos e não conseguem achar. Então, a minha maior dificuldade mesmo era em relação ao doce, que eu era fissurada. E em relação ao restante, para mim foi bem tranquilo, justamente por gostar de cozinhar e gostar de inventar moda, como se diz. Sim, você sempre foi interessada na cozinha, né? Então, para Exatamente. você foi tranquilo essa parte. Mas a PLV da Pérola durou quanto tempo, aproximadamente? É meio complicado te dizer isso, porque existe vamos dizer assim, um protocolo que se tem para a mãe e para a criança ficar em restrição até 1 ano de idade. Então, eu não sei se nesse meio período, se ela já Entendi. tinha curado Você ou não. amamentou até 1 ano? Não, até 2 anos. Até 2 anos. Até 2 anos. Aí até 1 ano você evitou... Eu não comia a nada e proteína nem do ninguém leite. de casa. Nem entrava com queijo, pizza, nada. Entendi. Nada. Se alguém chegasse de casa fora, eu já falava, vai lá lavar a boca, lavar a mão, porque o receio mesmo de dar um beijo e acarretar alguma coisinha nela, porque, na final de contas, quem ia sofrer no final ia ser eu. Sim. Né? Por dores, por cólica, enfim. Então, foi isso. Depois de 1 ano, eu comecei a introduzir alguma coisa em mim, porque aí ela já comia e comia super, super bem, desde que começou a introdução alimentar dela. E fiquei meio assim de introduzir esse leite ou não. Thalita me sugeriu, não, Gabi, pode entrar. Pediatra me sugeriu, alergista me sugeriu, mas eu fiquei ali com receio, segurando. E até que eu falei, então tá, vou testar. Testei com uma fórmula que foi prescrita pela pediatra. Falou, Gabi, tenta com a fórmula, apesar de você estar amamentando ainda, mas pra gente ver como que vai ser. Testei com a fórmula uma vez e ela ficou extremamente irritada, nervosa. Eu até brinquei com meu esposo e falei, meu Deus, parece a gêmea do mal da minha filha. Porque ela ficou transtornada. Não senti diferença em relação às fezes, mas em relação ao humor dela mudou demais. Aí eu nunca mais dei. Traumatizada. Mas hoje ela é fissurada em queijo. Ela não pode ver queijo, que ela come Mas muito, e o muito leite? queijo. Ela come leite? Ela toma não leite toma de lá? leite. Não toma leite. Uma vez ela tomou leite, meus pais viajaram, e acho que ela viu uma menininha tomando e falou pra minha mãe, que ela queria tomar. E aí minha mãe deu, e aí ela começou a passar mal, e no outro dia meu pai perguntou pra ela, o que você comeu que você... Ela vomitou, deu dor de barriga, e aí meu pai perguntou, o que você comeu que te fez mal? E ela, com 2 anos, né, praticamente 2 anos e meio, falou pra ele, leite. Gente Então, do tipo, céu. ela tem ciência, Ela sem sabe. eu falar nada, né? Sim. Ela tem essa coisa Ela se dela de conhece já, saber. que bom. E eu não dou, Bom não que dou ela leite, se mas protege. derivados ela come. Entendi. Thalita, é comum isso? Por exemplo, a gente sabe que tem algumas crianças que têm esse diagnóstico, mas que passa, como o da Pérola, ela consegue comer os derivados hoje. Tem outras crianças que já conseguem beber o leite a partir de 1 ano? Cada caso é um caso? Como que é? Cada caso é um caso. A maior parte das crianças vai ter uma reversão com relação a essa alergia. Desde que faça bem certinho nesse momento, a restrição, não fazer uso desse leite. E também é comum que tenha essa mudança de sintomas. Então, ela tinha um sintoma ali no início e passou a ter outro sintoma depois. Isso Entendi. também é comum. E também isso dela não conseguir tomar o leite, conseguir consumir os derivados, também acontece, porque é uma tolerância da própria criança. Então, Entendi. tem criança que, se consumir os derivados uma vez por semana, vai ficar bem. Se ele já passar a consumir diariamente, a gente começa a ver alguns sintomas bem distintos, igual foi aqui no caso dela. Mas isso é comum mesmo. E isso quer dizer que quando adulto não vai conseguir ainda beber o leite ou pode mudar depois? A gente só descobre depois. Tem pessoas que vão tolerar melhor e E outras, outros não. Uhum. Tem outras que até adquirem uma certa intolerância, posso estar falando besteira, ao longo da vida, né? Sim. Tipo assim, do nada, do dia pra noite, já não consegue mais beber o leite. Sim, e
quadros de alergia podem aparecer depois, né? Aham. Não é porque aqui na introdução alimentar que a gente fez tudo bem certinho, entendi. que depois não vai acontecer um quadro desses. Pode acontecer a qualquer momento. Entendi. Um quadro de alergia. A gente não tem uma certeza. Uhum. Não é um teste. A gente ofereceu ali iogurte natural para o bebê 3 vezes. Ele não tem alergia. Isso não é um teste. Pode acontecer mais lá na frente da pessoa desenvolver um quadro de alergia alimentar. Entendi. Bom, lembrando, gente, que a Organização Mundial da Saúde recomenda que a criança seja alimentada exclusivamente com leite materno até os 6 meses de idade, né? O que tem um impacto positivo aí na sobrevida, na saúde, nessa fase, também na fase adulta, né? Além disso, as crianças submetidas ao aleitamento materno exclusivo durante os 6 primeiros meses de idade têm menos chance de desenvolver as doenças crônicas não transmissíveis na infância, a adolescência também e na vida adulta. E se você, mãe, assim como eu, não conseguiu ter essa experiência da amamentação exclusiva, é imprescindível buscar ajuda. Para quem quiser saber mais sobre a minha história da amamentação, eu falei um pouquinho no episódio do puerpério. Então é só voltar aí nos vídeos do nosso canal, que lá tem um debate super bacana também com essa fase da mulher e do bebê, né? E para quem não sabe da história, né, do meu relato, eu não consegui amamentar o João por conta que ele tinha língua presa. A gente descobriu só depois, com 4 meses. Então, ele não conseguiu fazer a pega corretamente e a gente acabou partindo para a fórmula. E por isso que eu também tive que estudar muito mais sobre a introdução alimentar e como fazer isso. Além dele não ter mamado em mim, ele também teve dificuldades na introdução alimentar por conta dessa língua. A gente acabou fazendo a cirurgia com 8 meses. A gente já tinha iniciado a introdução alimentar e teve aí um processo bem lento que a Thalita também conseguiu acompanhar bem de pertinho. E eu queria saber de você, tá? Quais são os métodos de introdução que existem e como que os pais vão saber qual que é melhor para o seu filho, né? Que dica você dá aí para a gente, como pais, pesquisar e se aprofundar mais? E fazer a escolha certa, Isso. né? Então, assim, a gente tem o tradicional, que são as papinhas, a sopinha do bebê. A gente tem o BLW, que é uma introdução alimentar guiada pelo bebê. Isso é bem recente, né? Então, hoje em dia, a maior parte das pessoas já ouviram falar. E no BLW, a prioridade, o que leva mais em consideração, é essa autonomia do bebê. Então, respeito pelo tempo do bebê para que ele vá se alimentando sozinho. Esse é o principal do conceito do BLW. Muitas vezes a gente se preocupa nos cortes, né? O alimento inteiro, isso que vem em mente. Sim, porque eu acredito que para as pessoas leigas, o que vem na mente quando a gente fala em BLW, é cortar a fruta de forma correta. Dá o né? alimento inteiro. Dá o alimento lá para a criança. E não é isso, é um conceito muito mais aprofundado, né? Exatamente, porque assim, a ideia é que a criança se alimente sozinha. Então, é uma criança que ela nunca vai ultrapassar a sua saciedade. Porque ela se alimentando sozinha, ela vai comer até estar saciada. E isso ela vai colher os benefícios na vida adulta. Exatamente. Né? Se conhecendo o seu próprio corpo. E isso que é o mais importante no conceito do BLW. A criança vai ter essa autonomia para brincar, se ela quiser, para comer, se ela quiser. E aí, os alimentos em cortes ali diferentes, eles vêm exatamente para que essa criança tenha mais facilidade nessa autonomia. Então, no início, como ele vai ter uma pega palmar, a gente dá os alimentos aqui mais em formato de palitinho, para que ele consiga pegar e levar até a boca. Depois, com mais ou menos 9 meses, a gente vai dar mais em cubinhos, para que ele consiga pegar em movimento de pinça, né? Mas não é esse o foco do BLW. Isso é uma consequência, né? Na verdade, ele vem exatamente para facilitar a autonomia dessa criança. Então, a parte mais importante está aqui, em dar autonomia, dar essa liberdade para o bebê, tá? Muita gente tem medo do BLW pela questão do engasgo, mas os estudos que a gente tem mostram que o risco de engasgo vai ser igual da forma tradicional ou no BLW, até mesmo porque o alimento que mais causa engasgo é leite, que é líquido, né? Então, para a pessoa que está decidida, que quer ver a respeito do BLW, que quer implantar, colocar no bebezinho,
Tem que estudar muito a respeito disso, para poder se acalmar, se tranquilizar diante de situações que podem não ser engasgo, que pode ser engasgo, para poder lidar com relação a tudo isso. Eu acredito que estudar a manobra de desengasgo tem que ser, tipo, tarefa de casa para os pais e para quem fica com o bebê, com a avó, com babá, com qualquer pessoa, porque isso é a questão de salvar uma vida. Porque e pode acontecer a qualquer momento. Pode acontecer não só com alimento, pode acontecer com a tarraxa do brinco que caiu e o bebê pegou. Sim, qualquer coisa. Então, realmente pode acontecer e é comum até em adultos, né? Acontecer o engasgo. Então, com certeza. É algo que todo mundo tem que saber mesmo como proceder, porque na hora ninguém consegue pensar. Se você nunca ouviu falar dessa manobra de desengasgo, eu vou deixar um link aqui embaixo para vocês. E por favor, gente, vocês que são pais, principalmente, assistam, né? E se munam de informação, porque essa é bem importante. E aí, para poder terminar, a gente também tem o método participativo. No método participativo, a gente vai alimentar o bebê, vai deixar o bebê interagir, mas o mais importante é que esse bebê, ele vai ser independente ali, ele vai participar. Ele não vai ficar ali passivo, que a colher vai chegar até a boca dele e vai entrar na boca dele. Ele vai abrir a boca, ele vai abocanhar essa colher, então ele participa da alimentação, junto com a família, vendo a família comer. E aqui, na escolha desse método de introdução alimentar, o mais importante é a gente conhecer tudo para poder tirar o que é bom de cada um e também o que não é bom de cada um. E aqui escolher o que vai ser mais importante para essa família. Porque a pessoa que tem muito medo de engasgo, né? De repente vai ficar com uma avó. Ela tem muito medo de engasgo, a gente não tem como insistir que essa criança, né, faça o BLW com a avó tendo tanto medo. Mas se a gente optar por fazer as papinhas, essas papinhas também têm que estar da forma correta. Que não é tudo misturado, que fica uma coisa só, sem identificação. A evolução da textura tem que acontecer no tempo correto, para essa criança poder exercitar a musculatura da mastigação da forma correta. Então, a gente tira de cada método o que é mais importante e chega aqui no nossa média. Do que vai ser aqui o mais importante para essa família. Mas isso é bem importante porque aqui que moram alguns dos erros que depois, lá na frente, a gente tem consequências que são gigantescas. E aí cabe cada família saber qual é a sua realidade, né? Por exemplo, o método BLW faz muita bagunça. Dá pra gente trabalhar os dois métodos. Um dia que você estiver mais tranquila, trabalha o BLW, né? Tipo uma dica. Mas um dia que tiver corrida, faz o participativo. Eu acredito que a parte principal é deixar o bebê mostrar os seus sinais, principalmente de saciedade. Tipo, o João, eu já identifiquei o sinal de saciedade dele. Ele começa a vir pro lado e dá pra Shonda. ele aceita, ele abre a boca, ele coloca o alimento na boca, Mentira. Aí ele volta e gospe e dá pra Shonda. Aí eu já sei que ele não quer mais. Mas assim, a nossa introdução alimentar do João foi bem complicada, porque ele conseguiu recuperar todos os movimentos da língua ali, recuperar todo o desempenho da língua, acho que é isso, né? O desempenho ali, a funcionalidade da língua dele depois de 3 meses da cirurgia. Com fono, enfim. Então, atrasou muito o desenvolvimento da introdução alimentar. Mas nem por isso eu desisti. Eu ia lá todo dia, tentava de formas diferentes, texturas diferentes. Ele recusava tudo, ele jogava tudo para fora. Às vezes eu acredito que todas as refeições que eu ofereci para ele nesses 3 meses, ele vomitou. Se não foi todas, foi uns 90%. E a gente tentando. Eu falei, uma hora esse negócio vem. E teve um belo dia que virou a chave. Do nada, ele começou a aceitar e não vomitou. Eu falei, olha, ele não vomitou, uma vitória. Ele não engasgou, uma vitória. Ele não chegava a engasgar, mas ele fazia o gag, que é outro tema muito importante da gente falar também, a gente pode citar. Ele fazia muito gag, muito. Então, nessa refeição ele já não fez o gag, já não vomitou. Nossa, que bom. Aí a gente foi evoluindo, foi indo. No final, gente, ele começou realmente a comer bem com 11 meses. Então, cada bebê é um bebê. Cada bebê vai ter o seu tempo. Infelizmente,
demoramos, mas tá tudo certo. Agora ele tá uma draguinha comendo de tudo. Foi né? a tempo de recuperar tudo. Foi a tempo muito de... esforço. Sim, e assim, a minha maior preocupação era, sei lá, dar uma anemia nele, alguma coisa, né? Então, sempre ficar de olho. Mas a gente sabe também que até 1 ano o bebê não precisa comer de fato para se saciar, né? Até tem uma história aí de mudar o nome de introdução alimentar para apresentação alimentar, né? Tem alguma coisa assim. E eu acho muito legal, porque realmente é você apresentar para a criança que nunca viu aqueles alimentos, que ela conheça a textura, que ela conheça o cheiro, que ela conheça o sabor, que ela conheça de fato como aquele alimento é. E não se saciar, né? Até 1 ano a gente sabe que o alimento principal do bebê é leite. Então eu estava tranquila quanto a isso, não deixei de fazer meu papel de oferecer, que é o que a gente pode fazer. Mas aí obrigar a criança a comer já não tem como, né? Então acredito que o fato de você saber o sinal do seu filho de que ele tá ok, que não dá, mas para ele às vezes tá com sono, às vezes tá com fralda cheia, às vezes tá querendo brincar, enfim, um momento, né, tenta de novo. A prioridade é que ele esteja bem. Uma Sim. criança que ela não estiver bem, esse momento da refeição vai ser muito ruim. Sim. Ele vai começar a criar essas associações Sim. negativas aqui com relação à refeição. Então, a prioridade é que ele durma se ele estiver com sono, que realmente a gente deixa ele mais tranquilo para esse momento da refeição. Sim. E não que a qualquer custo ele esteja ali sentado comendo. A prioridade sempre é que ele esteja bem para poder comer. Que seja um momento de prazer para ele, né? Isso, exatamente. Fala pra gente um pouquinho, só pra gente passar pro próximo tema, sobre o gag. Qual que é a diferença do gag com o engasgo? O que a gente pode perceber na criança? Tá, então, o gag, o reflexo de gag é um reflexo protetor das vias aéreas, né? Então, numa situação que de repente o bebê abocanhou, pegou um alimento ali muito grande, ou de repente, né, não passou tão bem, tem uma texturinha, uma pelezinha que ficou grudada, uma textura que é diferente, esse reflexo vai acontecer para proteger as vias aéreas, que pode estar ali parcialmente ou totalmente bloqueadas, né? Esse reflexo é muito parecido com o engasgo. E é aí que todo mundo se apavora muito. Tem bebês que tem muito, com muita frequência, tem bebês que é muito raro acontecer. E a criança, ela realmente vai começar a abrir a boca como se ela tivesse engasgada. Por isso que todo mundo fica muito apavorado. A grande questão é que a criança vai resolver sozinha. Então, esse alimento que entrou muito grande, meio torto, meio errado, ele vai ser expelido, jogado para fora, ou nem isso. Às vezes ela só movimenta e continua como se nada tivesse acontecido, né? Do engasgo, que é muito característico, é que a criança ela vai ficar arroxeada e essa criança ela não consegue emitir sons, nem de choro. Ela não consegue. Então, a gente viu ali a criança tendo um reflexo de gag, observou que isso está demorando, passou de 5, 10 segundos, a gente vai pegar essa criança e fazer a manobra de desengasgo, tá? Então, essa é a grande diferença. Na maior parte das vezes, a criança vai resolver sozinha. E se a gente apavora nesse momento, aí a gente tem risco de que essa criança comece a criar essa associação com o alimento, né? Da situação que todo mundo entrou em pânico, começou a gritar. Tem esse risco. Então, a gente tem que ficar calmo, né? Fazer cara de paisagem, deixar passar. Por dentro a mãe tá surtando, mas passar. não deixa a criança entender isso. Para ela não criar nenhuma associação negativa aqui com relação a isso. E observar. Em qualquer momento que a criança está comendo, a gente tem que estar perto para observar com relação a isso. Observou, a criança, né, realmente está ficando arroxeada, não está passando, não está conseguindo, a gente faz a manobra de desengasgo. Tá. Gabi, que método que você escolheu para a Pérola na introdução alimentar? Vixe. Ó, quando eu pensei, vou fazer a introdução alimentar dela, eu já imaginei, vou fazer BLW porque eu acho a coisa mais linda do mundo. E estava com isso na minha cabeça. Aí chamei a Thalita para poder me ajudar, me instruir, e ela, toda prestativa, como sempre é, super profissional, ela ensinou não só o BLW, mas o método comum também, porque caso não desse certo, eu teria o comum. Mas eu estava na casa dos meus pais, e lá vem, minha mãe não concordava com essa história de BLW. Não, essa menina vai engasgar, então aquela velha historinha, sempre te dei assim, você tá viva, e tal.
Mas aquilo ficava latente na minha cabeça, porque eu acho que a criança ela tem mais autonomia para decidir o que ela quer comer, para decidir o quanto ela quer comer no BLW. Mas comecei a introdução alimentar dela com papinhas e evoluindo. Chegou um ponto que eu já estava mais segura, que eu já falei assim, não, vou me blindar, não vou escutar minha mãe, eu sei que ela é minha mãe, eu sei que ela quer meu bem, mas eu sei também o que é melhor para minha filha. Então eu vou oferecer e vamos ver o que vai dar. E simplesmente a minha mãe ficou apaixonada pelo BLW. O jogo virou. E aí a gente passou então da papinha, conforme foi aumentando as texturas, a gente foi para o BLW. E aí a gente manteve no BLW e foi aí que repercutiu a pérola para todo lado nesse Rondonópolis e até para fora de Rondonópolis, por causa das papinhas, né, do modo que eu montava, do que eu oferecia. Então tem gente que me vê na rua hoje e fala: Gabi, eu não acredito que você dava alho para sua filha comer. Eu dava. Então, conta pra gente essa história do alho que eu quero saber. Como que você oferecia o alho pra ela? O alho eu cozinhava e aí eu oferecia para ela comia. Então, tudo, na verdade. Já coloquei pimenta. É lógico que com moderação, né, gente? Mas pimenta, o alho, cebola, tudo. Até cebola crua também já coloquei. Alface. O alface no comecinho era mais difícil ela aceitar. Acho que é por causa da textura mesmo. Hoje ela come alface de uma maneira que eu nem sabia que ela comia alface desse jeito. Ela sempre comeu muito bem. Então ela sempre foi uma modelete da Thalita, né? Eu sempre postava, a Thalita repostava e o pessoal ficava admirado e eu filmava que ela comia tudo e aí ficava mais admirada ainda. Como assim que ela come tudo isso que tá aí? Come. Era um pratinho de pedreiro. Era pratinho de pedreiro mesmo. E desde sempre, desde quando era papinha mesmo. Mas nunca forcei nada. E igual você falou do BLW que faz sujeira sim. Uma dica que eu dou. Tenham cachorros. Sim! Gente, a Shonda é a funcionária do mês lá de casa. Tadinha da bichinha. E outra dica é toalhas de mesa, daquelas de plástico, que aí dá pra gente colocar embaixo do cadeirão e a hora que a criança terminou a refeição, a gente só pega ali e já consegue fazer a higiene sem muito esforço, vamos dizer assim. Sim, no caso do João não dá certo porque ele joga nas paredes, ele joga em tudo. Mas a Shonda é Nossa, a Shonda me surpreendeu. Eu termino e falo: Shonda, vem fazer seu trabalho, vem. E ela vem, ó, come tudo. Maravilhoso. Thalita, é normal que as crianças recusem os alimentos ou não? Assim, até onde é normal e até onde a gente precisa procurar ajuda? É normal que a criança não saiba comer. Porque comer é um ato aprendido. Então não é instintivo. A criança vai ali no primeiro contato com o alimento saber o que fazer. É muito complexo para o bebê. É complexo entender como é que ele tem que deglutir, engolir esse alimento. Então é esperado que um bebê ele não coma bem. Porém, tem situações, né, que vão se agravando dessa criança não estar comendo bem, dessa introdução alimentar realmente estar ali travada. Então, se você está ali tendo dúvida, não está seguro de como que a coisa está fluindo, o melhor é você já procurar ajuda para poder entender até onde que isso está normal e até onde não. Porque, normalmente, a grande questão aqui não está no bebê. A grande questão está por aqui no cuidador, né? Quem está alimentando esse bebê? Porque se a gente tem, às vezes, uma expectativa que é irreal, com o que é esperado para a introdução alimentar, a gente vai criando muita ansiedade, muita tensão no processo, e aí que a gente tem um risco muito grande de fazer esses comportamentos de bloqueio que vai travar a introdução alimentar, que muitas vezes pode ser forçar. A criança ali vacilou com a boca aberta e enfia a colherada sem ela ter visto. Uma infinidade de situações. A gente não deixa esse bebê, às vezes, tocar no alimento, fica com um pratinho recuado e só ali com a colher, quer por tudo que ele coloque na boca. Então, existem várias situações que a gente, enquanto cuidador, tem o risco de estar fazendo, que a gente nem percebe, e que não vai ser legal. E essa criança vai cada dia ficando mais travada na introdução alimentar. Então, essa situação é muito frequente. De que esse bebê não esteja aceitando porque ele está passando por alguma situação assim, de extração de tela, de brinquedo e uma infinidade de coisas que podem estar acontecendo aqui. Então, se você está inseguro, já vai atrás de ajuda, porque é bem isso. Quanto antes
é muito melhor, muito mais fácil da gente conseguir recuperar. Porque o mais comum é que essas situações vão virando um ciclo. Muitas vezes a gente coloca mais mamadeira porque essa criança não está comendo bem. E aí a gente está abrindo todas as portas para seletividade alimentar. Um monte de casos de seletividade alimentar poderia ter sido prevenido se aqui, nessa base da introdução alimentar, a gente cuidasse com isso, com a forma de alimentar esse bebê. Entendi. Posso fazer uma adendo? Bem, por favor. Eu lembro muito bem quando a Thalita foi pra gente fazer a introdução alimentar da Pérola. E depois a gente acabou trocando muita figurinha, né? E uma coisa que eu lembro dela me falar é justamente sobre afirmações negativas perto da criança. Do tipo, ele não come nada, ele é assim. E às vezes a mãe faz isso de uma forma tão natural que ela não percebe o quanto isso está afirmando para a criança que ela não come. E a criança ela vai ter isso para ela. Poxa, se minha mãe, que é minha mãe, tá falando para mim que eu não como, por que eu vou comer? Né? Então, eu acho que é uma coisa que as mães elas precisam, não só as mães, mas os cuidadores, né, modo geral, que às vezes não é a mãe que dá a refeição. Prestar atenção no que fala para a criança. Pra tudo. Pra tudo. Pra tudo. Pra tudo. Essa semana eu ouvi essa frase porque a gente foi na microfisioterapia, que João tá com sono super agitado à noite. Eu falei, Catiúcia, ele não dorme. Eu não aguento mais. Ele acorda toda hora. Aí ela, olha aí, você tá afirmando isso. O tempo todo. O que ele vai fazer? Ele vai acordar toda hora. Minha mãe quer que eu faça isso. Sim. Porque você não falou isso só pra ela. Você com certeza deve ter falado isso para outras pessoas, com ele por perto. Sim. E assim é com a alimentação da criança. Muitas mães fazem isso. Outra coisa também que eu escutei da Thalita é que a seletividade também às vezes tá em quem está fazendo a comida. Eu não gosto de alho, então por que eu vou oferecer alho? Eu não gosto de tal coisa, então eu não vou, porque ele também não vai gostar. A gente tem que abrir um leque, abrir. Eu não gosto, é uma particularidade minha, mas eu tenho que oferecer para ver se ela não gosta. Pérola não come carne, não come carne de vaca, de frango, de peixe, ela não come carne. E isso é desde pequena. Ela coloca na boca, ela tira. É carne, eu não gosto de carne. Olha só. Se tem um salgadinho de festa, primeiro salgadinho ela comeu, eu fiquei olhando, meu esposo olhou e falou, ela comeu, é de carne. Ficou quieto. De repente, ela saiu comendo toda a voltinha do salgadinho e deixou a carne. Dela mesma, natural dela. Nunca deixei de oferecer. Ofereci, mas ela não queria, não vou ficar forçando. E não foi uma coisa que eu fiquei, minha filha não vai comer carne, eu não gosto de carne. Não, porque eu como. Então, é muito isso, cuidar do que vai falar e cuidar do que vai oferecer. Não é porque eu não como que eu não vou oferecer pro meu filho e pra minha filha. O comum é que a gente ofereça o que a gente cozinha e o que a gente coma. A gente nem lembra das outras coisas, nem enxerga. Não, gente, eu preciso contar uma curiosidade pra vocês. Eu fiz uma introdução alimentar em mim essa semana. Eu comi quiabo pela primeira vez. Porque eu tive que oferecer pro João. Falei, preciso oferecer tudo. Eu chego no Hortifruti e falo, o que eu ainda não dei? Vou lá fazer. Aí eu mandei mensagem pra minha tia. Eu falei, tia, como que eu faço quiabo? Eu nunca comi. Eu não sabia E aí, o João teve um probleminha também de ressecamento. Quando a gente iniciou a introdução, ele começou a comer bem. Até falei com a Thalita, ela falou, faz o quiabo, cozinha o quiabo na água. Fica até uma dica aí pra vocês. Cozinha o quiabo na água, que ele tem muita fibra. Depois você baixa no liquidificador, vira como se fosse uma geleia e você usa como mistura. E eu já tinha comprado o quiabo pra colocar na introdução alimentar dele. Eu falei, é agora. Gente, eu comi quiabo, eu gostei do quiabo. Vocês não estão entendendo a minha alegria. A gente muda o paladar sempre. Sim, assim, aconteceu comigo. Com o pai já não consegui ainda, mas vou conseguir. Esse mérito vai ser meu, com certeza. Porque lá em casa tem muitas coisas que o Eduardo ainda não come. Ele não gosta e tal. Mas eu já comeu? Não. Eu acho que é uma grande oportunidade justamente para os pais também. Sim, total. Olharem e... Não, peraí. Só que já que eu vou oferecer, deixa eu experimentar para ver se eu realmente não gosto. Porque às vezes é um trauma de infância, né? Então, eu odiava berinjela. Hoje eu como berinjela numa boa. Não, e assim, por exemplo, na minha casa eu não lembro de comer quiabo. Minha mãe nunca foi de fazer muito quiabo, assim. Acho que eu nunca fez. Ok, tudo bem, mas não é por isso que eu não preciso oferecer para o meu filho, né? Exatamente. E aí a gente espera que com 1 ano a criança coma a comida da família. Então, por isso que nesse processo, a família que não come bem tem que colocar seus esforços para isso. Sim, eu acredito muito que lá em casa a gente melhorou a alimentação depois que o João começou a comer melhor. Porque eu preciso fazer... Ele não come a nossa comida ainda, mas assim, eu faço o nosso arroz, eu tiro para ele sem o sal, ou coloco outro tempero, né? Enfim.
Então, eu acredito muito que ele nos inspira a disciplina, né? Essa semana eu fiz um pratinho para ele que eu fiquei orgulhosa, que tinha todos os grupos alimentares ali. Eu falei, nossa, gente, que legal, né? E eu também comi aquilo. Então, faz só bem. Mal não vai fazer, faz só bem para toda a família entrar nessa disciplina aí, nessa rotina de comer melhor, com certeza. Deixa né? eu só fazer mais um comentário. Por favor. Você falou do arroz, né? Que você tira e coloca outros temperos. Mamães e cuidadoras, não tenham medo de temperos. Usem azeite, cebola, alho, orégano, né? Sim, eu uso alecrim, manjericão, né? Usar e abusar dos aromas também é super legal. Cheiro verde. Eu coloco muito tempero no João. Tem o temperinho do Edu Guedes que eu coloco em tudo, que eu adoro também. Porque muitas mães têm medo do Sim. alho, tem medo da cebola, que é simples, gente, né? O básico. Fica preocupada com o sal e esquece de todos os outros temperos que tem até o sal de ervas, né? Que eles falam, que você mistura as ervas e ela dá um temperinho a mais ali. Então, usem e abusem dos porque uma comida sem sabor nenhum também, às vezes o bebê não vai aceitar. Essa questão também é bem frequente, né? O pessoal quer fazer só comida no vapor, ou só comida cozidinha. Então, a gente tem que tentar juntar o que dá da família, da comida da família com a alimentação desse bebê. Então, é fazer um frango assado, dá para fazer para o bebê com temperos naturais e aí só não acrescentar o sal. Então, tentar juntar as duas coisas e já que é uma apresentação alimentar, apresentar de todas as formas. Com certeza. Não só ali cozido, refogadinho, mas também assado, crocantinho, tipo batata doce na air fryer. Isso então, que eu ia tudo falar. isso a gente pode pôr. Não dá para criança comer só cozidinho e chega com 1 ano. E aí, é realmente apresentar todas as formas. A gente foi na Fono semana passada para fazer uma nova consulta e ver como é que estava a questão da língua do João. Ganhamos alta, ficamos super felizes. E aí a Fono pediu para eu introduzir muita coisa crocante para ele, para estimular a mastigação, que é o melhor exercício a se fazer nesse caso, né? E ela falou, faz algumas coisas fritas, né? Mas eu falei, não vou fazer no óleo, vou fazer na air fryer. E lá em casa a gente não come batata doce. Eu não gosto, nem o Edu. Aí mas eu falei, vou lá, comprei. Eu sempre compro para colocar no caldinho de feijão, dar pro João, ele come. Aí eu falei, vou fazer na air fryer. Fiz batata doce com páprica. Ficou maravilhosa, gente. Eu comi que, ó, amei. Fiz bem fininha, em palitinhos, assim. Ela fica bem durinha, bem crocante. Adorei. Então, assim, a gente conhecer outras facetas do mesmo alimento, fazer de formas diferentes, que eu acho que é super legal. Batata frita na air fryer, se deixar uma bacia para o João, ele come. Eu coloquei bastante orégano, bastante páprica também, ele adorou. Azeite, né, enfim. Então, é usar e abusar mesmo desses artifícios que a gente tem a nosso favor, que pode usar à vontade, né? Inclusive, tem um Instagram que eu sigo muito legal, que eu acho que é @blwbrasil, que lá eles dão dicas. Essa semana eu vi eles dando dicas de filé de frango com laranja, chimichurri, algumas coisas assim. E a Thalita também dá bastante dicas no Instagram dela. Qual que é seu @, tá? Guia do Pratinho e Thalita, com 2 T's no final, Reis Nutri. Então, já sigam lá para vocês não perderem as dicas dela, que também são maravilhosas. Para finalizar, Gabi, eu queria que você dissesse, com certeza já respondeu essa pergunta, mas queria que você se aprofundasse mais, se o método que você escolheu, a forma como você introduziu os alimentos na vida da Pérola, hoje faz diferença na alimentação e na rotina dela. Você vê que valeu a pena isso, né? Eu acredito que mesmo eu tendo iniciado com papinhas, e mesmo se eu tivesse continuado com papinhas, quando a gente respeita o limite da criança, tudo é benéfico, né? Mas o fato de eu realmente ter conseguido entrar com BLW, que é onde ela tem mais autonomia, onde ela escolhe, eu filmava muito isso, e aí chegava, ela ficava assim perdida, e aí de repente ela escolhia alguma coisa, aí o pessoal super interagia, olha que bonitinha, ela escolheu tal coisa e tal. Você via que realmente ela tinha autonomia de que eu quero comer esse colorido aqui. Eu quero comer tal coisa. E eu sempre também falei para ela o que ela estava comendo. Esse é a cenoura, esse é o inhame, esse é o alho, esse é o macarrão, enfim. Sempre fui falando para ela, por mais que ela não entendesse, mas para mim ela sempre entendeu. Da maneira dela, mas entendeu. E hoje, como ela já está na escola e ela continua comendo super bem,
Eu, como se diz, eu passo até vergonha, porque ela fala, ela Pérola come super bem, é que mais come na escola. Vai dar prejuízo pra escola. E ela não é uma criança obesa, não é uma criança gorda, ela é uma criança saudável. Sim. É uma criança que minha funcionária lá da Mundo Fit fala, Gabi, olha as pernas dessa guria, é torneada. Então você vê que a menina, ela é saudável, que ela tem autonomia, que ela sabe o que ela quer, que ela sabe o limite dela, ela sabe o quanto ela quer comer. E eu acredito que seja assim por conta da introdução e não só por causa do BLW, mas porque eu sempre respeitei o limite dela, de não ficar forçando, de não ficar colocando celular ou outra coisa para atrapalhar, para realmente ela aproveitar aquele momento dela e oferecer variedades, onde ela escolhia o que ela queria. E é uma coisa que eu falei sobre afirmações, eu sempre afirmei muita coisa para ela na alimentação e até hoje em dia eu falo, filha, você é linda, maravilhosa, o que mais? Ela é inteligente, esperta, capaz. Então você vê que é uma coisa que a gente precisa realmente reforçar isso, não só com a alimentação, de forma positiva, mas para o resto da vida, né? Sim. Com tudo, como você disse. Então, a introdução alimentar, ela é um passo diferente na vida da mãe, na vida dos familiares e cuidadores, como da criança também. É um novo, né? É um diferente. E eu acredito, sim, que uma introdução alimentar respeitosa, independente da forma que ela seja feita, ela é benéfica em inúmeros benefícios. Que bom. Obrigada, Gabi, Imagina. pelo seu compartilhar. E a gente sabe que a Salas está aqui com a gente hoje e ela é muito preocupada com o bem-estar dos clientes e também de toda a população de Rondonópolis, né? Então, o slogan da Salas é tradição em viver bem. E esse é um dos motivos que a Salas está patrocinando o nosso podcast hoje, porque nós estamos aqui tratando de temas muito relevantes para todo mundo, né? Para toda a nossa sociedade. Então, eu queria saber de vocês hoje, o que é viver bem para você? É uma pergunta ampla, mas é uma pergunta que traz essa reflexão. O que é qualidade de vida? O que é viver bem para mim? Viver bem é ter paz, ter tranquilidade, ter os momentos de lazer, de descanso junto, na rotina, no dia a dia, conseguir encaixar e ter esse equilíbrio, né, da nossa vida corrida. Sim. E ter esses momentos realmente de descanso e de lazer. Legal. E você, Gabi, o que você acha? Que perguntinha, hein? Não estava no script. Não estava. Viver bem para mim é você conseguir ser feliz. E se você não está feliz, você arrumar uma forma de encontrar essa felicidade. Felicidade, ela não está aqui agora. Ela está dentro de nós. E isso nos acompanha ontem, hoje, amanhã. Então, viver bem é você estar bem consigo. E nada melhor do que estar bem consigo do que a própria felicidade. A gente precisa encontrar essa felicidade. Hoje a gente tem profissões, né, que nos ajudam a encontrar isso se a gente não consegue encontrar por si só. Então, uma coisa que eu bato muito na tecla até dentro da minha empresa hoje para as meninas. Se não está feliz, pede para sair, vai fazer aquilo que gosta, vai ser feliz, porque a felicidade para mim é o que me importa. Sim. Então, hoje eu recebo os clientes na loja com felicidade, eu entrego com felicidade. E aí isso acaba voltando para a gente. Um cliente que era mais fechado, que não conversa tanto, e a gente vai moldando, vai mostrando que a gente é feliz, que a gente gosta de gente feliz. A pessoa vai se abrindo. Aí quando vê, tá trazendo o pai, a mãe, o periquito, todo mundo para dentro da loja porque se sente bem, se sente feliz. Então, viver bem para mim é a felicidade. Legal, e tem até aquela frase que diz que a felicidade não está na chegada, e sim no caminho, né? Exatamente. Então é isso mesmo, vivendo e cada dia mais buscando essa felicidade. Obrigada, Gabi. Imagina. Obrigada, Thalita. Obrigada. E a gente está aqui falando de comida, o pessoal da produção tá ali com uma pizza quentinha, me passando vontade, tô até desconcentrada aqui que o cheiro tá maravilhoso. Big Master mandou para nós umas pizzas maravilhosas, depois do episódio a gente vai ali, porque a pizza também faz parte da minha introdução alimentar. Ai, gente, olha só, o Big Master tem promoção todo dia. E no Big o preço é imbatível, pode comparar. O Big tem tudo para deixar a sua vida mais fácil. Tem restaurante, lanchonete, padaria, açougue, hortifruti, rotisseria, café da manhã, almoço, café colonial e muito mais. Que tal você economizar nos próximos dias e na sua próxima compra? É só ir lá no Big Master, pode comparar.
Sigam aí o Big Master nas redes sociais, @BigMaster_Rondonópolis. O Big é a sua melhor opção de supermercado. Quem compra, sabe e pode confiar. Pensou em economia? Pensou em Big Master. Big Master é um dos nossos apoiadores aqui junto também com o Plano Vida. E eu gostaria de agradecer os nossos patrocinadores e apoiadores, que sem vocês esse episódio não conseguiria ir ao ar, chegar até os nossos ouvintes e os nossos telespectadores do YouTube também. E gostaria de agradecer aqui hoje a presença dessas duas maravilhosas que nos agregaram muito. Muito obrigada pela presença, Thalita. Muito obrigada pela presença, Gabi. Deu até fome agora, né, gente? Então agora a gente vai lá para casa, agora dar a jantinha do João e seguir todos os ensinamentos dela. Inclusive tem um livrinho. Quem contrata a Thalita para acompanhar esse processo aí de introdução alimentar ganha um livrinho cheio de receitas, muito legal, muito completo. Todo dia eu olho lá e falo, o que eu posso fazer para o João? Então é super bacana. Sigam ela nas redes sociais e também a Gabi com a loja Mundo Fit, que também tem muita coisa bacana para toda a família. Obrigada, meninas. Obrigada a você. Agradeço. Um beijo e até a próxima. Nos sigam também nas redes sociais, @sharecomelas, e deixa aí o seu recadinho pra gente nos comentários. Ativem as notificações para não perder nada aqui do Share com Elas, tá bom? Beijo e até a próxima.